Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo. Vamos aguardar só um minutinho para o pessoal chegar aqui. Daqui a pouquinho a gente começa, tá? Só um momentinho, por favor. O pessoal está chegando. Vamos aguardar mais um pouquinho e nós já vamos dar início. O pessoal está me ouvindo bem? O som tá bom? Alguém pode me dar um retorno aí? Pessoal, tá me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Beleza, muito bem, muito obrigado. Bom, vamos dar início então ao nosso estudo. Já passaram 2 minutinhos, né, das 20 horas. Nós vamos fazer uma prece e na sequência a gente vai entrar no nosso estudo, ok? Então vamos lá. Jesus, divino amigo, aqui nos encontramos, Senhor, novamente reunidos em Teu nome, para refletirmos um pouquinho sobre os Teus ensinos e sobre os ensinos dos amigos espirituais, que de forma incansável têm procurado trazer-nos o consolo e as instruções necessárias para que nós possamos viver as oportunidades que a vida física nos oferta, tirando o melhor proveito, aprendendo o máximo que pudermos. Já sabemos, Senhor, de que a encarnação é um processo para desenvolvimento do espírito imortal que somos e que é de fundamental importância que nós nos dediquemos a este processo, buscando observar as coisas, refletir sobre tudo que nos acontece, em especial sobre os sentimentos e pensamentos que são agasalhados no nosso coração, para que a partir daí possamos nos descobrir, nos conhecer melhor e com isto mudar o nosso comportamento, cumprindo o planejamento que o Pai fez com muito carinho para todos nós. Sabemos que a encarnação é uma oportunidade de muitas lutas, de muitas dificuldades, de muitos momentos alegres, mas também de muitos momentos tristes. Mas que tudo isso faz parte do processo e é importante que a gente sempre esteja de cabeça erguida para aproveitar bem as oportunidades, porque nunca, absolutamente nunca, estamos desamparados. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Felipe Rosalice, na verdade, me convidou para fazer essa reflexão para a gente poder trabalhar juntos. E o tema dessa noite vai ser Por que andas aflito? E eu acho que é um tema muito pertinente, né, pelo que a gente está vivendo, toda a sociedade está vivendo. Então é muito importante a gente refletir para que a gente possa aproveitar bem esses momentos, né? Este momento que nós estamos vivendo aqui, que eu acho que é um momento único para todos nós, né? Então a gente vai começar buscando lá do item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é bem-aventurados, né? A gente vai ver lá registrado em Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. E ele deixou registrado para nós. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus.
Bom, aqui nós já podemos ver Jesus falando das grandes dificuldades da vida, né? Nos chamando de bem-aventurado, daqueles que choram, que são bem-aventurados, dizendo que os famintos igualmente são bem-aventurados, os sequiosos de justiça, né? Os perseguidos, enfim, todos aqueles que passam dificuldades são bem-aventurados. E o que é bem-aventurados? Felizes. Mas parece contraditório, né? Sermos felizes no sofrimento, mas é porque Jesus não fala deste momento que a gente está vivendo agora, né? Ele não fala da felicidade na encarnação, mas ele fala da felicidade futura, ou melhor, da construção da nossa felicidade. Então as dificuldades que a gente passa, tão pouco, né? Eu já ia me esquecendo aqui, tão pouco ele está fazendo apologia às dificuldades. Tampouco ele está nos convidando a viver as dificuldades, né? A buscar as dificuldades. Claro que não é isso. Deus, no seu amor infinito, não quer que filho nenhum sofra, não quer que filho nenhum passe por dificuldades. Mas, muitas vezes, as dificuldades são necessárias. São necessárias porque, quando elas acontecem, a gente busca recursos para superar aquelas dificuldades, para vencer aquelas dificuldades. E essa busca de recursos faz com que a gente desenvolva habilidades, faz com que a gente cresça, faz com que a gente se transforme, amadureça, não é? Então as dificuldades, elas são muito importantes na vida, porque elas nos incomodando não vão nos deixarmos ficar parados, não vão deixar, né, não vão permitir que a gente estacione. Então todas as vezes que a gente estaciona, Deus manda uma turbulência, para a gente poder, para dar uma sacudida na gente e falar, olha, tem que andar, né? A vida não é para a gente ficar gozando apenas, né? Curtindo a vida. A vida é como uma escola, é oportunidade para a gente crescer, para a gente se transformar, para a gente avançar no processo evolutivo. E aí, quando a gente está nesse passo, as coisas vão mais tranquilas para nós. Mas quando a gente muda esse passo, quando a gente sai da rota, aí as dificuldades, elas têm que nos alcançar, porque Deus quer nos ver felizes. E a felicidade, gente, ela está na perfeição. Não há como a gente ser feliz plenamente enquanto a gente tiver qualquer resquício de defeito, de dificuldades na nossa intimidade. Veja, se eu sou uma pessoa ambiciosa, eu nunca serei feliz. Eu posso até achar que sou feliz porque tenho os recursos de que desejo, alcancei os degraus que eu desejava na vida física, mas todas essas questões, elas são temporárias, são momentâneas, e elas podem me ser tiradas. E quando isso acontecer, se era nisso que estava a minha felicidade, acabou-se a minha felicidade, não é assim? Se a minha felicidade está em outra pessoa, em uma outra pessoa, se essa pessoa desencarna, se ela muda a vida dela por qualquer questão, por qualquer situação, a minha felicidade acabou. Então a felicidade, ela não pode ser alicerçada nas coisas da vida. As coisas na vida são a oportunidade da gente construir na nossa intimidade a felicidade. Porque felicidade não é ter nada. Felicidade não é possuir nada. Felicidade é a gente entender as leis de Deus e a gente viver essas leis com alegria no nosso coração, satisfeitos, porque entendemos que as leis de Deus foram criadas para que tudo funcione bem no universo. Então, quando a gente já entendeu tudo isso, a gente alcançou a evolução, alcançou a perfeição, né? E aí a gente alcançou também a felicidade plena, ok? Bom, mas o mundo que nós vivemos tem muitas dificuldades, né? Tem muitas dores, tem muitas aflições, a gente vê dificuldades de todo gênero, dificuldades nas questões físicas nossas, dificuldades em questões sociais, dificuldades em questões culturais, dificuldades em questões financeiras, né? Então, tem um mundo de dificuldades no nosso mundo. E, vez por outra, nós estamos envolvidos com algumas dessas dificuldades. Então, a gente pode até estar vivendo bem a nossa vida, de repente a gente fala assim, olha, minha vida é maravilhosa, eu não tenho nenhum problema na vida. Isso não é verdade. Existem momentos de serenidade, de tranquilidade, de calmaria, né? Mas, com toda certeza, há momentos de tempestade.
E aí a maneira como a gente passa por essa tempestade ou por essas dificuldades torna mais doloroso ou menos doloroso. Então, quando Jesus fala dos bem-aventurados que choram, né? Ele está dizendo daqueles que sabem chorar. Bem-aventurados daqueles que sofrem, ele está dizendo daqueles que sabem sofrer, daqueles que passam pelo sofrimento confiantes em Deus, né? E aí então a gente pergunta, se é para confiar em Deus, por que nós estamos aflitos? Já pararam para pensar sobre isso? Por que a gente se aflige? Por que a hora que acontece um problema nós desesperamos? Nós temos que manter a calma, manter a serenidade, e isso é uma coisa muito fácil para se falar para o outro, né? Para a gente viver isso é muito difícil. Falar para o outro, dar a receita para o outro é muito fácil, né? Porque a gente não está envolvido, não está doendo em nós, né? Então a gente fala, não, você tem que ter força, você tem que ter coragem, você tem que suportar, mas também vai ter a nossa vez. E como a gente vai se comportar na nossa vez, né? Então, refletindo sobre essas coisas, observando os pequenos problemas, as pequenas dificuldades e como nós nos comportamos frente às pequenas dificuldades, dá para a gente ter uma ideia de como a gente vai se comportar a hora que a tempestade de verdade vier, né? Não estou desejando tempestade para ninguém. Aliás, eu estou desejando sim, porque a gente sabe que é através das lutas que a gente vence. E como eu desejo que todos nós possamos ser felizes, possamos evoluir, possamos aproveitar a oportunidade, as tempestades elas são necessárias, não é assim? Bem, vamos pensar um pouquinho sobre educação de filhos. E eu, não que seja o assunto que a gente vai trabalhar, mas é porque eu vou fazer um paralelo, ok? Quem tem filhos pequenos, crianças em casa, ou mesmo que não tenha filho pequeno, a gente vê de um vizinho, de um irmão, de um parente, de um amigo, né? Pessoas que têm crianças. E a gente vê o comportamento das crianças. Então tem crianças de todo jeito. Tem crianças que são serenas, tem crianças que são agitadas, tem crianças que são cordatas, tem crianças que são levadas, tem crianças de todo gênero. E quando a criança faz algo errado, o pai e a mãe, que obviamente amam muito os seus filhos, o que eles fazem com seus filhos? Eles vão lá e falam assim, que bonitinho isso que você fez de errado. É assim? Claro que não é, né? Os pais vão chamar a atenção do filho, vão explicar para ele, vão mostrar para ele que o caminho não é aquele, que aquilo que ele fez não está certo, e vão mostrar as coisas certas para ele. Bem, Deus faz isso conosco também, pois nós somos filhos dele. E ele nos ama, gente, imensamente. É o maior amor do universo, né? Não existe comparação, não existe nem como a gente entender isso por hora, porque nós somos tão infantis espiritualmente falando, que a gente não consegue imaginar, né? Não consegue conceber a grandeza do amor de Deus. Então, Deus também fala conosco quando a gente dá aquela pisada na bola, quando a gente faz alguma coisa errada. Deus também fala conosco que nós erramos, que aquilo não se deve fazer, ou algo que a gente deveria fazer e não fez, que nós deveríamos ter feito aquilo que não fizemos. Enfim, de alguma forma isso vem para a gente. Como? Deus fala aqui no nosso ouvido? Não. A gente recebe a orientação por uma palavra de um amigo, a gente recebe a orientação através de uma literatura, de um livro que a gente leu, de uma mensagem que a gente teve a oportunidade de ler ou de ouvir. A gente recebe a orientação, a gente percebe as coisas em função dos fatos, das circunstâncias da vida. Deus fala conosco de diversas maneiras. Então, sempre que a gente age de forma equivocada, de alguma forma, se nós abrirmos a nossa percepção, a nossa observação, nós vamos perceber que Deus está nos dando a dica de que aquilo que nós fizemos não estava certo, não é? E aí quando a criança então faz algo errado e que o pai chama a atenção da criança, orienta a criança, ensina para a criança, se a criança entende aquilo e segue a orientação do pai, olha que coisa maravilhosa, fica tudo tranquilo, fica tudo bem, não é? Mas e quando a criança ainda insiste em fazer as coisas erradas? Aí a coisa complica um pouquinho, não é assim? Aí a segunda vez, o pai já não vai vir com aquele carinho, com aquele cuidado, ele já vai vir mais firme um pouquinho, mais duro um pouco, né? E aí, se não adiantar, numa terceira vez ele vai vir mais duro ainda, e na quarta mais duro ainda. E quanto mais a criança insistir naquele erro, mais intensa
vai ser a intervenção do Pai na vida daquela criança. Idêntico acontece conosco aqui na Terra, né? Então, quando a gente faz algo errado, quando a gente deixa de fazer algo que a gente sabe que a gente deveria fazer, de alguma forma Deus nos alerta sobre aquilo. E aí, se a gente segue, se a gente percebe e muda o comportamento, tá tudo tinindo, tá certinho. Mas se a gente não obedecer, se a gente não seguir a segunda, a alertiva, vamos dizer assim, de Deus, já não vai ser tão carinhosa, né? Então, a cada vez que a gente vai reincidindo naquele mesmo erro, as dificuldades para nós vão aumentando. Olha, gente, está aí a causa de todas as dificuldades da vida, ou de quase todas as dificuldades na vida, porque a gente vai perceber que tem dificuldades que são outra história. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso aí, né? Então, por que a gente se aflige? Por que a gente fica preocupado? Por que a gente fica com medo? Por que a gente fica tenso? Se nós sabemos que nós temos um Pai amoroso, um Pai zeloso, um Pai que nos dá todos os recursos que nós precisamos. Porque a nossa fé ainda é muito pequena, né? Então, enquanto a nossa fé for pequena, a gente sofre. Porque a gente gostaria que a vida fosse do jeito que a gente quer e não do jeito que Deus, com muito carinho, com muito amor, programou para cada um de nós. Às vezes o pai põe o filho de castigo e o filho não gosta daquele castigo, mas aquele castigo é importante para o filho crescer. Às vezes Deus nos põe de castigo através das dificuldades da vida. Nós não gostamos desse castigo, mas esses castigos são importantes para a gente poder viver. Então tudo que nós fazemos na vida, seja coisas boas ou coisas ruins, cada coisa que nós fazemos, na lei de Deus, ela tem uma consequência futura. Essa consequência, ela pode nos alcançar ainda na vida que nós estamos vivendo, né? De repente, por exemplo, eu trato mal alguma pessoa e aquela pessoa fica com raiva de mim, fica com antipatia de mim, e de repente, num determinado momento lá na frente, eu preciso daquela pessoa para me ajudar em alguma coisa e aquela pessoa não se dispõe a me ajudar. Por quê? Porque ela também não gosta de mim, porque lá atrás eu a tratei mal. Então eu vou passar por uma dificuldade porque eu provoquei aquilo com o meu comportamento lá atrás. Então muitas vezes as coisas que nós fazemos aqui mesmo, nós já colhemos os frutos, positivos ou negativos. Se a gente faz uma coisa boa ligada àquilo que a gente fez, nos acontece lá na frente. Se a gente faz uma coisa ruim, uma consequência ruim ligada àquela causa que nós fizemos, da mesma natureza daquilo que nós fizemos de ruim, vai nos alcançar em algum momento. E por que a lei de Deus é assim? Para a gente aprender. Se eu faço uma coisa boa, né? Por exemplo, eu conheci uma pessoa e trato aquela pessoa com toda a educação, com todo o respeito. Essa pessoa, com esse tratamento que eu estou levando para ela, ela vai ter um olhar diferenciado para mim. Eu vou ser agradável a ela. E com toda certeza, qualquer situação, ou qualquer dificuldade, qualquer necessidade que eu tenha e que essa pessoa possa me ajudar, ela vai provavelmente se dispor a me ajudar. Por quê? Porque ela tem simpatia por mim, né? Então, e por que Deus deixa que isso aconteça? Porque aí eu posso identificar que aquilo que eu fiz lá atrás foi bom, porque a consequência que está me alcançando hoje, ela é boa. Então eu aprendo que fazendo aquilo, eu recebo coisas boas. Da mesma forma quando eu faço coisas erradas ou coisas ruins. Consequências ruins vão me alcançar lá na frente, da mesma natureza do que eu fiz. Para quê? Também para aprender. Quando eu faço coisa ruim, é isso aqui que acontece. Tá certo? Não é assim que os pais fazem com os filhos? Meu filho, você não pode fazer isso, né? Se o filho faz, pronto, ele vai ter um castigo, ele vai ter uma reprimenda, no mínimo, né? Por aquela teimosia, por aquilo que ele fez. E se ele repete, isso aí vai sendo o pai vai sendo mais firme, porque uma corrigenda leve não foi suficiente para a criança entender que ela estava errada. Conosco não é diferente, né? Então, quando uma corrigenda leve que nos acontece, quando a pequena dificuldade que nos alcança na vida não é suficiente para a gente refletir na nossa atitude lá de trás e mudar o nosso comportamento, pronto, a próxima consequência já não vai ser tão leve, já vai ser mais dura um pouquinho. E assim é a dinâmica da vida, não é? Então, nós mesmos construímos o nosso futuro. E aí a gente reclama de Deus.
Ah, porque eu queria ser mais bonito, porque eu queria ser mais alto, porque eu queria ser mais baixo, porque eu queria ser mais rico, porque eu queria ter projeção, porque eu queria ter um tanto de coisa. E por que Deus não está me deixando ter nada dessas coisas? Por que tantas outras pessoas têm e eu não posso ter? Porque para mim isso foi restringido em função de alguma necessidade que eu tenho, de algum aprendizado que eu preciso passar por ele, né? Então, o que adianta eu me preocupar ou eu sofrer? Eu não estou falando aqui do sofrimento da própria dificuldade. Eu estou falando aqui do sofrimento da nossa percepção da dificuldade ou do nosso enfrentamento daquela dificuldade. Então, vejam se eu consigo ser claro, né? De repente, eu adoeci e eu tinha programado uma viagem e não vou poder fazer essa viagem porque eu adoeci. Pelo menos nesse momento eu não poderia fazer aquela viagem. E eu estava com muita vontade de fazer aquela viagem. Bom, se eu encaro isso com naturalidade, ou seja, eu adoeci, agora eu não posso viajar, mas daqui a pouco, com toda certeza, eu vou melhorar e quando eu melhorar, eu programo novamente minha viagem. Ótimo, passo por aquela dificuldade. Agora, se eu ficar pensando assim, nossa senhora, eu queria tanto ter viajado, mas por que eu fui adoecer? Essa doença maldita que não me deixou fazer o que eu queria, que não me deixou ir aonde eu queria, todos os dias eu vou estar remoendo isso na minha cabeça. Percebe que além do sofrimento da doença, eu próprio impus a mim um outro sofrimento pela não aceitação daquela dificuldade que eu estou passando? Gente, assim é um tanto de coisa. Nas casas espíritas, muitas vezes a gente tem oportunidade, principalmente por a gente estar tendo a oportunidade de estar falando, muitas pessoas vêm procurar-nos para conversar sobre uma dificuldade, sobre um problema, uma situação qualquer que está passando. E na grande maioria das vezes é muito justo, né, aquela dor que aquela pessoa está sentindo porque ela está vivendo uma dificuldade, né? Mas na grande maioria das vezes a gente percebe que há uma amplificação do sofrimento muito grande pela não aceitação daquela situação. Exemplo, alguém chega para dizer que está muito triste porque foi traído por um amigo. Então tem uma pessoa que era muito amiga, que era muito próxima e essa pessoa traiu a confiança dela e ela está extremamente decepcionada, está arrasada com essa situação. Bom, primeiro nós precisamos nos perguntar, tem alguém aqui que é perfeito, que nunca vai errar, que nunca vai pisar na bola? Claro que não, né, gente? Tem pessoas que pisam muito, tem pessoas que pisam um pouquinho, mas todos nós que estamos aqui na Terra, gente, nós vamos dar uma pisada na bola, pelo menos de vez em quando. Então pode ser com um amigo, pode ser com aquele grande amigo. E se eu não entendo isso, se eu não aceito isso, se eu não perdoo isto vai me acompanhar a vida inteira e eu vou carregar essa mágoa, essa dor, sendo que a dor, ela deveria ter sido só naquele momento que ocorreu a traição. Então, no momento que meu amigo me traiu, eu fiquei magoado, fiquei sentido, fiquei chateado, fiquei decepcionado, porque eu não esperava essa atitude ou essa ação dele, não é? Mas depois passa, a cabeça serena, o sangue esfria, e aí a gente pode pensar e entender que todas as pessoas erram. Infelizmente, ele errou conosco. E se eu trabalhar e perdoar, isso fica para trás. Se eu não perdoar, eu carrego isso a minha vida inteira e toda vez que eu ver esse amigo, que eu lembrar desse amigo, eu vou sofrer novamente, né? Então a gente agrava o sofrimento. Por isso Jesus diz, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados, os que sofrem. Mas aqueles que sabem passar pela dificuldade, aproveitando o ensino que aquela dificuldade proporciona para aquele que está vivendo aquela situação, né? Então, muitas dificuldades que nós temos na nossa vida, a gente vai encontrar a causa na própria encarnação. Se a gente fizer um exame de consciência, se a gente olhar para trás, se a gente tentar relembrar as situações que a gente viveu ligado àquilo, muitas vezes nós vamos perceber que se a gente não tivesse agido daquela forma, ou se a gente tivesse agido de uma outra forma, a situação poderia ser diferente, a gente poderia não estar vivendo aquilo que a gente está vivendo, né?
Então imagine que eu ganho aí 2 salários mínimos, ou 1 salário mínimo, ou 10 salários mínimos, não importa a quantidade. E aí de repente se eu ganho 10 e gasto 11, daqui a pouco eu estou todo enrolado. Mês que vem eu vou ganhar 10 e vou gastar mais 11, no outro eu vou ganhar 10 e vou gastar mais 11. Então cada mês que passa eu estou mais endividado. E aí chega num ponto que eu não consigo mais administrar essa endividação, vamos dizer assim, né? E aí o que vai acontecer? Aí eu vou começar a sofrer as consequências mais duras daquela atitude equivocada lá atrás. Se eu sabia que eu ganhava 10, eu não posso gastar mais do que 10. Eu tenho que gastar no máximo os 10. Eu deveria gastar menos para guardar um pouquinho. Mas não é da natureza nossa, brasileiros, né? Juntar. Muito poucas pessoas conseguem realmente juntar, né? Então assim é em todas as coisas na vida. Se a gente fosse mais prudente, se a gente fosse mais atencioso, se a gente fosse mais cuidadoso, muitos dos problemas que nós temos na vida não aconteceriam. Então aconteceram por nossa própria culpa, né? Agora, é claro que há inúmeras outras situações que a gente pode vasculhar e a gente não vai encontrar a resposta, não vai encontrar a causa, né? Por exemplo, imaginemos que alguém nasce com uma doença, uma debilidade mental, por exemplo, um problema mental. A gente pode perguntar, mas o que essa pessoa fez para ela nascer desse jeito? Porque tem gente que nasce doente, sã, pobre e rico, bonito e feio, né? Por que aquela pessoa nasceu desta forma? Tem um motivo para ela nascer dessa forma, né? Tem uma justificativa para ela nascer dessa forma, porque Deus permitiu que isso acontecesse. E se Deus permitiu que isso acontecesse, e Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é um paizão, né? É claro que a causa tem que ser justa, porque se a causa não for justa, poxa, Deus deixa de ser Deus, não é assim? Então tudo que nos acontece, gente, está perfeitamente dentro da justiça divina. A gente, de forma equivocada, a gente fala assim, não, Deus é que quis que fosse assim. Não, Deus não quis que fosse assim, não, né? Nós é que construímos essa situação de alguma forma. Deus quer que a gente seja feliz. E como Ele nos ama, Ele vai dar-nos o processo educativo que é necessário para que a gente seja feliz. Então, se eu sou obediente, se eu sou cordato, eu vou caminhando tranquilamente nesse processo evolutivo, com muito pouca dor, com muito pouco sofrimento. Muitas vezes eu vou ter sofrimento das provas da vida, que necessariamente não são sofrimentos, são dificuldades mesmo, né? Como, por exemplo, um atleta, imagine um atleta de natação que pretende participar de uma competição no final do ano. Poxa, ele vai nadar ali todos os dias, de segunda a segunda, 6 horas, 7 horas, 8 horas por dia, sabe, às vezes até mais. Isso é doloroso, isso é cansativo, isso é desgastante, mas ele se sujeita a passar por todas essas dificuldades porque ele tem um propósito, não é? Então, as dificuldades da encarnação são da mesma forma. Deus permite que a gente passe pelas dificuldades porque tem um propósito. E esse propósito só pode ser um bom propósito se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é amoroso, né? Se Deus é perfeito. Ok? Então, tem dificuldades que não são consequência das coisas que nós fizemos nessa vida. Nós já nascemos com aquilo ali. Ou mesmo que a gente não nasceu, que apareceu em algum momento da nossa vida, muitas vezes não tem ligação, não tem conexão com algo que a gente fez nessa encarnação. Então, como é que a gente vai explicar essa justiça divina? Por que Deus deixou um nascer rico e o outro pobre? Por que Deus deixou um nascer num país como o Brasil, que é um país onde nós temos uma liberdade muito grande, e o outro nasce lá no Oriente Médio, por exemplo, as mulheres lá no Oriente Médio, que tem que usar a burca, que só fica com o olhinho de fora. Por que Deus permitiu essas desigualdades? É claro que há explicação para isso, que a gente não consegue saber caso a caso, mas que a doutrina espírita nos explica de uma forma geral como que essas coisas acontecem. Então, se nesta vida eu faço coisas erradas e não há como, não há tempo ou não há uma forma da consequência daquilo que eu fiz retornar ainda nessa vida, eu, perante a lei de Deus, eu tenho que vivenciar essa dificuldade no futuro. Por isso nós hoje passamos por muitas coisas cuja causa não está nessa vida, está nas existências anteriores, está nas vivências anteriores. Então lá atrás nós cometemos erros, cometemos equívocos,
e não foi possível naquela encarnação sofrermos a consequência daquilo que nós fizemos por diversos motivos. Pode ser porque não deu tempo mesmo, a gente desencarnou, pode ser porque a gente não estava preparado, porque Deus também não deixa a gente passar por uma dificuldade que a gente não está preparada para ela não, gente. Senão ele não seria justo. Imagine a gente colocar o nosso filho num castigo que ele não suporta. Isso não é justo, tudo tem que ser proporcional, né? Quando a criança ela é novinha, o castigo é de um jeito, é mais leve. À medida que a criança vai amadurecendo, as corrigendas também vão amadurecendo, vão sendo proporcional ao entendimento daquela criança. Então Deus não nos deixa passar por aquilo que a gente não tem condições. Eu posso errar muito nessa vida e só daqui a 10 encarnações, 20 ou 30 encarnações, eu ter a oportunidade de vivenciar as consequências disso. Por quê? Porque talvez só lá eu vou estar preparado para vivenciar isso. Só lá, talvez, é que eu vou estar em condições de, vivenciando essa dificuldade, conseguir tirar dela o aprendizado. Porque senão não faz sentido, senão Deus seria mal, né? Se ele me coloca numa prova, numa dificuldade, que eu não tenho estrutura, que eu não tenho condições para passar por ela, que eu não tenho como tirar dela o aprendizado, Deus não é justo, ele é mau. E Deus não é mau. A gente tem aprendido muito sobre Deus e ainda é muito pouco perto do que Deus é, né? Mas mal é uma coisa que Deus não é. Deus é muito bom, Deus é muito justo, Deus é muito perfeito. Portanto, tudo dele é muito bom, é muito justo e é muito perfeito. Então hoje a gente vai colher frutos das coisas que nós fizemos nesta encarnação ainda, mas também das coisas que nós fizemos em encarnações passadas. Por isso a gente não sabe do que foi. Por isso uma criança nasce doente. Por isso uma criança nasce, vive aí poucos dias e desencarna, não é? Então é assim que acontecem as coisas na vida. E por que a gente está se afligindo conforme o tema que nos foi proposto? Naturalmente, porque a gente ainda não conseguiu compreender isso aí, né? Mesmo nós, dentro da doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, como eu disse lá atrás, falar para o outro é muito fácil. Viver na nossa intimidade é outra história, né? Como eu costumo dizer, é outro departamento, tá certo? Então a gente precisa pensar, a gente precisa refletir, a gente precisa observar, para que a gente possa viver aquela experiência que a vida está nos ofertando. E ela está nos ofertando com muito carinho, com muito amor, né? E uma coisa muito interessante que a gente precisa ter em mente é que a gente nunca, absolutamente nunca está sozinho, nunca está desamparado. Nós temos muitas pessoas aqui na Terra que se interessam por nós, que gostam da gente, que procuram nos ajudar, que procuram nos auxiliar. E nós temos, gente, um número infinitamente maior de pessoas, de espíritos que estão no plano espiritual, que nos acompanham na encarnação, que gostam da gente, que nos conhecem de outras experiências para trás, né? E que estão fazendo tudo para que a gente dê conta de passar pelas provas que foram programadas para nós. E aí, quando a gente consegue, eles ficam extremamente felizes, porque veem o nosso sucesso. E quando a gente não consegue, eles ficam muito tristes, porque sabem que essa dificuldade, pelo fato da gente não ter conseguido, nós vamos passar por outras dificuldades, ainda maiores do que essa que a gente está passando. Mas não é para assustar ninguém, muito ao contrário. É para a gente entender que tudo, gente, 100% do que vem para nós, do que acontece na nossa vida, nós temos condições de vivenciar. Nós temos condições de passar por isso. Não vou dizer que nós temos condições de resolver, porque há problemas que são insolúveis. Há problemas que não tem como resolver. Uma doença incurável, por exemplo, não tem como resolver. A pessoa tem que conviver com aquilo a vida inteira, enquanto ela estiver viva. Agora, então, a prova dela está em saber vivenciar a vida frente àquela dificuldade que ela tem. Então, nós temos dificuldades cuja a raiz, a causa, está nessa encarnação, em função de atitudes, de comportamentos nossos. Nós temos dificuldades cuja causa e a raiz estão em encarnações passadas, porque lá atrás não estávamos em condições, não deu tempo, por algum motivo não foi possível viver a consequência daquilo para aprender
com a consequência lá atrás, então ela nos alcança hoje. E nós temos um terceiro tipo de dificuldade que a gente vive, que é a dificuldade apenas pela superação, que necessariamente não está ligado a nenhum erro lá de trás. É só a prova que nós temos que viver para que a gente consiga entender se nós já estamos aptos ou não. É como o aluno fazendo a prova na escola. A prova na escola, ela não está ligada ao comportamento da criança durante o ano letivo, durante o período letivo ali. A prova na escola é só uma avaliação se o aluno conseguiu absorver o conteúdo, conseguiu aproveitar o conteúdo. Então, muitas vezes, dificuldades que nós passamos são simplesmente provas. Não são ligadas às dificuldades, aos erros lá de trás. São provas para quê? Para a gente ver se a gente deu conta de superar. Pode parecer difícil entender isso, não é? Mas é muito simples. Vamos tentar um exemplo? Vamos imaginar que todos nós não estamos aqui na Terra, nós estamos no plano espiritual, estamos desligados de um corpo de carne, ok? O espírito que somos está liberto lá no plano espiritual. E aí, está chegando o momento da gente reencarnar e é feito um planejamento para nós. E a gente, quando vai nascer aqui na Terra, né, frente àquele planejamento, a gente não vem no escuro não, gente. A boa parte de nós que estamos encarnados na presente situação na Terra tinha consciência da encarnação que a gente ia viver, do gênero, das provas que a gente ia vivenciar, dos tipos de dificuldades pelos quais a gente passaria. Boa parte de nós sabia disso antes de encarnar. E além de saber, né, muito mais do que saber, boa parte de nós se preparou para isso, estudou, avaliou, acompanhou. Então imaginemos que eu tenho uma dificuldade, por exemplo, com paciência. Eu sou uma pessoa impaciente. E aí estou lá no plano espiritual e os amigos espirituais preparam para mim uma reencarnação, um planejamento encarnatório, onde eu vou viver um tanto de situações para ver se eu conseguir vencer a paciência. Ora, antes de eu encarnar, eu vou estudar sobre a paciência, do porquê que eu não tenho paciência. Eu vou vir à Terra muitas vezes e fazer estágio aqui, vou vir à Terra em espírito, né? Não encarnado. E vou viver estágios aqui acompanhando pessoas que têm a mesma dificuldade que eu tenho, vendo algumas pessoas que estão vencendo a falta de paciência, ou seja, estão aprendendo a ser pacientes, vendo pessoas que não estão vencendo a paciência, porque não estão dando conta da prova. Para que isso? Para eu entender qual é o caminho, para eu construir dentro de mim esse caminho. E aí então, me sentindo apto, me sentindo preparado para trabalhar a paciência, eu venho para a Terra. E aí vocês pensam que a minha vida vai ser aquela vida tranquila, água e sombra e água fresca? Claro que não, né, gente? É claro que não. É claro que eu vou viver uma vida de turbulências. Eu vou ter um tanto de pessoas à minha volta que vão estar ali, ó, me cutucando o tempo inteiro. Para quê? Para ver se eu tenho paciência, porque se todo mundo for só sorrisos para mim, ó, eu não vou viver prova nenhuma, não vou provar nada. Agora, se na minha encarnação eu encontrei muitas dificuldades e frente a essas dificuldades eu tive paciência, quando terminar minha encarnação eu saio vencedor, né? Porque eu consegui alcançar meu objetivo. E é uma outra coisa, nosso tempo já está quase finalizando, né? Outra coisa que é muito importante a gente entender, muitos de nós fazem uma ideia muito equivocada da vida, de como a gente precisa de viver a vida, de que a gente tem que fazer tudo certinho, os pingos todos nos is, né? Isso deveria ser. Mas eu pergunto, quem dá conta disso? Né? Estou vendo muitos companheiros aqui, ó, na lista, os nomes vão subindo aqui. Quem dá conta de fazer todas as coisas 100% certinho? A gente se esforça, mas tem coisas que a gente não dá conta. Por quê? Porque a gente ainda não é perfeito. E olha uma coisa que é muito interessante. Deus, ele entende perfeitamente isso. E ele não está esperando que eu, Luiz Fernando, saia dessa vida como um anjinho, como aquela pessoa que acertou todas as oportunidades. Não é isso que Deus está esperando de mim, não é isso que Deus está esperando de todos vocês, de todos nós. O que Deus está esperando de cada um de nós? Já pararam para pensar sobre isso?
Ele está esperando que a gente dê o melhor que a gente puder dar. E olha que interessante, o melhor que eu posso dar é diferente do melhor que cada um de vocês pode dar. O meu melhor não é melhor nem maior do que o de ninguém. É só o meu melhor. O melhor de cada um de vocês da mesma forma. Então Deus está esperando que a gente dê o melhor, que a gente se esforce, que a gente tente. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Deem uma lida nesse capítulo, ele é maravilhoso, como todos os outros capítulos do Evangelho. Mas nesse momento eu chamo a atenção para ele, ele é maravilhoso, né? O verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Vejam, se esforça. É muito diferente daquele que consegue. Olha, um Chico Xavier, ele conseguiu fazer um tanto de coisa. Uma Madre Teresa, um São Francisco de Assis, né? Esses grandes vultos da história da humanidade, abnegados, enviados por Cristo, que trabalharam em nome do Cristo, divulgando o Evangelho de Jesus, exemplificando, melhor dizendo, o Evangelho de Jesus, eles fizeram coisas maravilhosas, das quais a grande maioria aí ficou perdido na história. Mas não ficou perdido nos corações, né, que eles tocaram. Nós, gente, não vamos dar conta ainda de fazer o que eles fizeram, mas nós damos conta de fazer muita coisa. E é esse muita coisa que a gente dá conta que Deus está esperando de cada um de nós, não é? Então, não nos preocupemos com o tanto que a gente ainda tem que andar, que eu sei que é uma coisa que aflige a muitos de nós espíritas, né? Muitos de nós pensam, nossa, mas eu ainda tenho que encarnar um tanto, eu tenho que aprender um tanto de coisa. E às vezes até falamos assim, olha, eu sou um infeliz, né? Às vezes a gente convida as pessoas para fazerem coisas na casa espírita, as pessoas falam assim, quem dera se eu pudesse fazer. Será que a gente não pode fazer nada? Claro que a gente pode. Um pode mais, o outro pode menos, mas todos nós podemos. Jesus, lá no Evangelho, naquela passagem maravilhosa do óbolo da viúva, nos exemplifica isso. Muitos doavam, colocavam no gasofilácio, que era uma espécie de urna, onde se punha recursos amoedados, né? Grandes quantidades, que inclusive faziam barulho e saíam dali satisfeitos porque doaram muito. E uma pobre viúva vai lá e põe apenas 2 pequenas moedinhas de valor insignificante. Mas Jesus chama a atenção dos discípulos, dizendo, em verdade vos digo, dentre todos, ela foi a que mais doou. Mas como assim? Os outros colocaram fortuna, ela colocou 2 moedinhas que não valia nada. Mas aquelas moedas, para ela, valia muito mais do que as fortunas que foram colocadas pelos outros. Os outros colocaram o que sobrava, o que não faria falta. Ela não, ela tirou da comida dela, do alimento dela. Então, tem muito mais valor. O valor não está no tamanho das coisas que a gente faz, não está na quantidade de coisas que a gente dá conta de fazer, mas de como nós fazemos cada coisa que a gente pode fazer. É só isso que Deus está esperando de nós. E aí eu pergunto, isso é difícil, gente? Não é. Só tem uma coisa difícil nessa história. Sabem qual? Termos a vontade de agirmos assim. É só isso que é difícil, né? A grande dificuldade nossa na vida é a gente se dispor de verdade a seguir o exemplo do Cristo. A grande dificuldade da vida é a gente se decidir a abrir mão de nós próprios em função das outras pessoas. E hoje, obviamente, a gente não tem capacidade de fazer isso na plenitude. Eu posso fazer um pouquinho, às vezes não, cada um de vocês aí pode fazer um pouquinho a mais do que eu posso fazer, cada um pode fazer um pouquinho, um pode um pouquinho, o outro pode um poucão. Não importa o tamanho do pouco, importa o que nós fizermos e como nós fizermos. É só isso que conta. Então é muito simples. Para isso, a gente precisa começar a pensar, primeiro, a serenar nossos corações frente às dificuldades e às lutas da vida. Vamos enfrentar dificuldades? Vamos. Vamos ter tempestades? Vamos. Vamos chorar? Vamos. Não tem problema. Tem uma amiga
lá do Centro Espírita André Luiz, né, que é uma das casas que eu frequento, que fala muito que quando a gente passa por uma dificuldade, que a gente tem 1 minuto de desespero. Ali você pode chorar, descabelar, sapatear, pode fazer o que você quiser. Agora, passou aquele minuto, levanta a cabeça, reflete sobre o que você deve fazer e segue adiante. Então, na hora da tempestade, gente, a gente pode sofrer e não precisa ter vergonha. A gente pode chorar e não precisa ter vergonha. Mas depois que passa esse olho do furacão, né, depois que passa aquele momento crítico, a gente precisa refletir e buscar a atitude do verdadeiro cristão. Mesmo que a gente avalie, olha, lá naquela hora eu deveria ter agido diferente, mas você não deu conta. Mas e da agora para frente? O que eu posso fazer? Né? Muitas coisas, eu conversando com as pessoas, muitas pessoas dizem assim para mim: eu gostaria muito de fazer as coisas de um jeito diferente do que eu fiz. Eu fiz muitas coisas erradas lá atrás, mas tudo que nós fizemos foi a oportunidade da gente aprender. Nós fizemos dentro da condição que a gente tinha de fazer. Hoje, se eu olhar para trás, eu não sou o mesmo Luiz Fernando que eu era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu sou uma pessoa bem diferente, porque eu já vivi um tanto de experiências, eu já amadureci com essas experiências, eu já vejo diferente, eu já penso diferente do que eu pensava. E daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vai ser assim também, vai ser diferente do que eu penso hoje. Então, muitas vezes lá na frente, se eu avaliar as atitudes de hoje, eu vou criticar e condenar-me, porque eu vou dizer que eu agi errado. Mas não, se hoje eu pensei, refleti e concluí que o caminho ou que a melhor atitude era tal e fiz assim, tá tudo certo, gente. Não tem nada errado. Porque a vida é experimentação, a gente vai experimentando. E se eu fiz errado? Se você fez errado com a intenção de acertar, meu querido, Deus vai nos dar aquela alertiva carinhosa. De alguma forma ele vai nos mandar uma alertiva dizendo: olha, Luiz Fernando, aquilo que você fez lá atrás estava errado. Da próxima vez você faz diferente. Se eu ouvir essa alertiva de Deus, acabou o problema, eu sigo adiante. Agora, se eu não ouvir, aí a coisa vai se complicar. Não é assim? Bem-aventurados os aflitos, então, são aqueles que sabem sofrer, são aqueles que aproveitam o sofrimento para o seu crescimento íntimo, para o amadurecimento espiritual. Por que afligir-nos? Por que sofrermos? Não é? Vamos pensar sobre isso. Vamos tentar mudar nosso comportamento. Nós estamos vivendo, na época atual, uma época muito difícil, com muitas dificuldades por conta da pandemia que a gente está vivendo, pessoas que não estão podendo trabalhar, pessoas que estão adoentadas, pessoas que estão desesperadas, com medo de tanto drama, de tanta coisa, de tanta desinformação que nós estamos recebendo, né? Médicos que dizem que a forma de conduzir é uma, médicos que dizem que é o oposto, e todos são médicos, mas cada um tem uma visão. Então que a gente fique sereno, que a gente reflita sobre tudo o que está acontecendo conosco, sobre todas as experiências que nós estamos vivendo, e que a gente procure tirar delas o melhor para a construção da nossa felicidade e para a construção da felicidade das pessoas que convivem conosco, né? Então, meus amigos, eu, do fundo do meu coração, eu gostaria, né, de que todos nós pudéssemos refletir um pouquinho sobre isso, de que de alguma forma, pelo menos uma palavra, uma frase, uma ideia, possa nos ajudar a mudar alguma coisa da nossa vida. Porque a gente está aqui é para viver mesmo as experiências e as oportunidades e tirar delas o aprendizado. É muito ruim quando a gente passa pelas oportunidades e não aprende nada com elas. A gente tem que repetir, né? É a bomba no final do ano, né? Assim, o aluno, quando ele tem a oportunidade de estudar, não estuda, no fim do ano ele vai fazer a prova e não passa, não consegue lá os 60% que é necessário para ele passar, ele toma bomba, não é assim? Na encarnação a gente também. Então que a gente viva as oportunidades que Deus está nos dando, que a gente peça a Deus ajuda, que a gente ore para Deus, que a gente confie em Deus, que a gente acredite de verdade que Deus está tomando conta de tudo, está conduzindo todas as coisas, gente, e está mesmo. Olha, não vou prolongar mais não, mas nós temos um anjo de guarda, cada um de nós tem um anjo de guarda para nos ajudar. Nosso lar
tem um espírito protetor do nosso lar. Então veja, dentro do nosso lar, se nós formos 5 pessoas, nós temos pelo menos 6 espíritos em condições de nos ajudar dentro da nossa casa. O anjo guarda de cada um de nós e o espírito responsável pelo nosso grupo familiar. Na rua onde nossa casa está, há um espírito responsável por essa rua. No bairro onde nós nos encontramos, há um espírito responsável por ele. Na nossa cidade, tem um espírito responsável pela nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso planeta. É Jesus Cristo, o responsável por ele. Então existe uma cadeia imensa de trabalhadores no plano espiritual que estão dedicados para que a gente consiga vencer no nosso planejamento encarnatório. Não está difícil mesmo não. Como dizem alguns esotéricos, o universo conspira ao nosso favor e isso é uma grande verdade. O universo trabalha em nosso favor, porque Deus é amor e Ele está colocando seus filhos queridos, que já estão mais avançados do que nós, para nos conduzir ao regaço dele. Então não tem por que entristecermos, não tem por que ficarmos chateados, só temos que aceitar aquilo que amorosamente o Pai colocou para a gente viver, porque Ele sabe o que é bom de verdade para nós. O filho não sabe o que é bom para ele, o pai sabe o que é bom para o filho. Muitas vezes a criança fica com raiva porque o pai não deixou ir na casa do coleguinha, porque o pai não deixou fazer tal coisa, ou obrigou a fazer tal coisa, mas se o pai é zeloso, se o pai é atencioso, está preocupado com a educação do filho, tudo que ele está negando ou está permitindo é para que o filho cresça. Deus é zeloso, gente. Deus é amoroso. Tudo que ele está permitindo é para que o filho dele cresça. Nós somos os filhos de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Nos fortaleça nessa caminhada maravilhosa que é a vida. Dura, mas é a vida. E precisa ser vivida com alegria. Tem os momentos de chorar, tem os momentos de tristeza, mas levantemos a cabeça depois daquele 1 minuto e vão abrir um sorriso no nosso rosto, como diz um amigo meu, vamos morder os cantinhos das orelhas, né? E sermos felizes, porque nós merecemos essa felicidade. Eu vou encerrar então com uma prece e logo após a gente vai encerrar a transmissão. Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, Mestre de infinita bondade e misericórdia, é em Tuas mãos, Senhor, que nos colocamos por conta da nossa fraqueza e das nossas imperfeições. Como nosso irmão mais velho, que muito nos ama, que zela por cada um de nós, cada um dos habitantes da terra estão sob as Tuas mãos, Mestre, estão sob os Teus cuidados. E na Tua grandeza imensa, divina, nós sabemos que não descuida de nem um único de nós. Então, Senhor, que nós possamos nos dobrar aos desígnios do nosso Pai, que nós possamos confiar nele, que nós possamos confiar em Ti, Senhor, e que nós possamos, dentro daquilo que conseguimos, estender nossas mãos em direção aos nossos irmãos e amigos, que momentaneamente podem estar em necessidades maiores do que a nossa. Que nós aprendamos a caminhar na direção do nosso Pai, levantando todos os companheiros que encontrarmos caídos em nosso caminho, porque nós próprios temos as nossas quedas e as nossas dificuldades. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, abençoe nossos lares, permita que os amigos espirituais, que são responsáveis por essa tarefa no Bittencourt Sampaio e que acompanham em cada lar, possam em cada lar assistir às necessidades, amparar, levando os recursos que cada um precisa, para que a gente possa viver essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos oferta. Permaneça conosco, hoje e sempre. Gente, muito obrigado. Boa noite para todos. Que Jesus fique conosco, hoje e sempre. Até a próxima oportunidade.